Vamos lá. Aí, caso algum colega peça para entrar, vocês me avisem que eu já faço aqui uma interrupção rápida e admito o colega na nossa aula. Bom, nós falamos aqui, no nosso último encontro, nós fomos até a ordem econômica na Constituição de 88, e aí nós vimos a evolução da forma como o fato econômico passa a ser recepcionado pelo Estado e receber tratamento do Estado, né? A ponto de que, no nosso caso, com o advento da Constituição de 88, nós temos separado um capítulo todo para tratar da questão econômica como um desdobramento da regra prevista no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. É exatamente lá, né, no artigo 170, que é um dispositivo bem abrangente e que trata da ordem econômica como sendo um fator de desenvolvimento, um fator associado aos valores que são e devem ser protegidos pela nossa Constituição, pelo nosso Estado. E, a partir daí, a gente precisa entender melhor, até para uma reflexão mais apropriada, do que vem ser o fato econômico. E para a gente entender esse fato econômico e a relevância dele, a ponto de se tornar um fato jurídico, é exatamente o que nós vamos tratar hoje aqui. Primeiro, fazendo alguns conceitos básicos de economia, e depois a gente fazendo essa integração entre direito e economia, né? Muito bem. São dois campos científicos distintos, né? A ciência econômica, né, ela não julga a vontade do agente, ela não atribui valor, ela não tem uma percepção moral acerca das escolhas que os agentes fazem diante das opções que ele tem diante de si. No direito, não. No direito, as escolhas acabam conduzindo o agente à prática de um ato jurídico ou então à prática de um ato antijurídico. No primeiro caso, esse ato jurídico no sentido lato, nada mais é do que cumprir o que está na lei. E o ato antijurídico é exatamente o oposto, né? Deixar de cumprir o que está na lei. Na antijuridicidade, você pode ter uma ilicitude e essa ilicitude pode gerar um dano, né? Porque a antijuridicidade só é considerado só é considerado ilícito se houver dano. Não havendo dano, a conduta antijurídica ela não tem, digamos assim, maiores repercussões, pelo menos não na esfera civil. Tá certo? E os fatos econômicos, de um modo geral, eles estão atrelados hoje não apenas ao mecanismo de relação que a sociedade possui na condução das suas... Deixa eu colocar aqui um colega que vai entrar. Muito bem. A questão do fato econômico nada mais é do que fenômenos que transcendem meramente a relação entre os sujeitos. O nosso Código Civil, visto pelo prisma da economia, ele é um repositório de relações de caráter econômico. Por quê? E aí eu faço coro aqui com o professor Antônio Junqueira de Azevedo, que diz que o negócio jurídico nada mais é do que a exteriorização da autonomia da vontade do sujeito. E que você tem que considerar que o negócio jurídico nada mais é do que a conjugação de vontades com repercussão econômica e reflexo patrimonial. Ou seja, não se dissocia das relações de caráter privado a questão do interesse econômico. E aí eu jogo para vocês uma provocação. Existe alguma coisa nas relações pessoais que não perpassem pelos negócios jurídicos? Porque até mesmo a figura do casamento, da adoção, né, e da herança se tornaram, à luz do novo Código Civil, formas de negócio jurídico. E aí, com muito mais razão, o que eu posso dizer para vocês é que a questão econômica ela está impregnada nas relações sociais, nas escolhas que você faz. 99% que você faz, em termos de atividade social, ela envolve, direta e indiretamente, questões econômicas, né? Do ato de você acordar de manhã para tomar o seu café e levar em consideração que o ar-condicionado que você utilizou para o seu repouso, né, ele consome a quantidade de energia elétrica que ao final do mês ela é computada com as outras demandas de consumo da casa e que somada com a demanda de água, somado com a demanda de eventuais empregados que você tenha na sua casa para fazer alguns serviços para os quais você não pode dedicar tempo, e até mesmo a alimentação e o seu conforto e tudo mais, tudo isso envolve custos, né? Então, o direito civil, ele regula essas relações do ponto de vista obrigacional. Exatamente para quê? Para garantir que haja paz, né? Para garantir que haja boa-fé,
e para garantir também que o contrato, de um modo geral, e aí eu falo de uma forma muito lata, de uma forma bem ampla, né, ele atinja a sua função social. Porque não se concebe que você se utilize de um mecanismo negocial para se frustrar. Pelo contrário, a finalidade do mecanismo negocial, e aí eu falo do negócio jurídico, nada mais é do que fazer você atender os seus interesses. Agora, é claro, se você faz uso dos contratos para a prática de ilícito, o que você tem aí? Efetivamente, uma dissonância entre aquilo que a legislação converge, né, e aquilo que se espera da conduta do agente no ato de contratar. Mas, professor, por que o senhor está falando de contrato nesse ambiente da nossa conversa? Porque a próxima afirmação que nós temos aqui é de que os fatos econômicos dependem diretamente das instituições. E isso é uma verdade. O Código Civil, por exemplo, que é uma lei ordinária, né, ele deriva exatamente de onde? Da manifestação popular consolidada através da sua representação no Congresso Nacional, que elaborou um código de regras geracionais. E por que eu digo que são regras geracionais? Porque o Código Civil ele é estabelecido para coordenar, regular atividades de uma geração, de uma, duas, três gerações. Exemplo disso, o nosso Código Civil anterior, que foi publicado em 1916. De 1916 até 2002, nós tínhamos uma regulação de praticamente quase 100 anos, 90 e poucos anos. E aí são 3 gerações. Mas, como a dinâmica social ela é muito mais célere do que as dinâmicas dentro da ordem jurídica, a ordem jurídica tende a acompanhar a evolução social, até para que ela possa regular os novos fatos que vão surgindo. Mas um fato que é perene é o fato econômico. Desde que o mundo é mundo, desde que as sociedades, como nas primitivas, começaram a se relacionar entre si, para além do sistema de cooperação, né? Ou seja, no momento em que começaram a efetuar trocas de itens que produziam ou que eram caçados para obter outros que eram do seu interesse, a economia surgiu ali. Na verdade, eu até me permito uma licença poética e dizer que ela começou exatamente no momento que o homem teve que escolher entre tomar uma decisão para ocupar uma área extremamente árida ou ir em direção a uma área que pudesse ter alimento à disposição e ele não precisasse se esforçar tanto, gastar boa parte da sua energia para caçar alimentos. E nesse aspecto aí, eu trago aqui para vocês a leitura do professor Jared Diamond, que no livro Armas, Germes e Aço traça esse problema da distribuição da riqueza e do alimento nos dias de hoje, exatamente com a questão do que ele chama de sorte geográfica. Ele não está sendo determinista ao dizer isso, ele apenas levanta a hipótese de que as civilizações que se estabeleceram em lugares onde elas tinham acesso mais fácil à alimentação, desenvolveram muito mais do que aquelas que estavam em lugares onde a alimentação não era suficiente ou que era pobre em proteína. E isso fazia com que os grupos demandassem muito mais trabalho para produzir o alimento do que aqueles que tinham menos trabalho para produzir alimento. Tá certo? E aí eu estou contando um episódio de aproximadamente 14 mil anos, que é exatamente o marco temporal que nós temos dentro da antropologia e que explica a migração dos povos e a sedentarização desses povos naquilo que eles chamavam de crescente verde, que era uma faixa ali do Oriente Médio que era abundante em alimentos e animais para consumo. Tudo bem. E aí, voltando aqui à questão dos fatos econômicos, né? As instituições, elas modulam esses fatos, elas dão causa, sim, porque da feita que numa sociedade organizada como a nossa, em que o sistema econômico é o capitalista, e a Constituição aponta para o modelo de economia liberal, isso aí eu não estou aqui profetizando ou falando aqui uma coisa inverídica. Está na nossa Constituição. Nossa Constituição, ela, em essência, é uma Constituição liberal. Tá? Ela não é neoliberal, ela não é social liberal, ela tem um contexto liberal. Tá certo? Muito bem. E então, os órgãos de controle, da feita que passam a regular a atividade econômica, qualquer seja ela, tá certo? Eles passam a dizer como esses fatos econômicos vão se comportar. Tanto por isso que o poder público, através do seu ministério competente, no caso hoje é o da economia, é quem dita as regras de como a economia vai se comportar, se vai aumentar taxa de juros,
se vai dar um incentivo, se vai adotar, de um modo geral, uma política mais expansionista ou contracionista. A expansionista é a política que joga crédito no mercado para que as pessoas aumentem os seus ganhos, se endividem, mas consigam gerar mobilidade na economia, injetando esse dinheiro, né, em diversos setores econômicos. Já uma política contracionista é aquela que ela aumenta os índices de inflação, ela induz o aumento da inflação, ela restringe o acesso a crédito, exatamente para que as pessoas não gastem tanto, com a finalidade de diminuir a inflação. E aí você só consegue frear isso se frear o consumo. Então, de um modo geral, o poder público é quem tem, digamos assim, hoje, a premissa de dizer como vai conduzir a política econômica. Né? Se o país é muito endividado, de que forma eles vão combater esse endividamento? Aí você tem que verificar as questões relativas a ajustes internos. Se existe um índice inflacionário muito alto, as pessoas estão tendo dificuldade em adquirir bens, ou então eu sou do tempo que o preço da manteiga aumentava 3 vezes por dia no supermercado, né? Não sei se eu cheguei a comentar esse fato para vocês, mas quando o Brasil saiu da gestão militar e passou para a gestão civil, e nós teríamos o presidente Tancredo Neves e acabamos tendo o Zé Sarney, o Sarney estabeleceu o plano dele, que nada mais era do que controle de preço. E controle de preço, para quem quiser, está aí a prova, não dá certo em lugar nenhum. Né? É mais uma iniciativa frustrante, porque o mercado não aceita o controle de preço, na medida em que o controle de preços, né, e aí Adam Smith nos leva a essa conclusão, na riqueza das nações, ele é controlado pela demanda. Então as pessoas é quem, em regra, acabam formando preço. Então, se você controla o preço, para que eu possa restabelecer o equilíbrio dentro dos fatores de produção de quem produz, eu vou ter que diminuir a quantidade ofertada para poder compensar e aumentar o preço do produto. Mas por que eu estou contando isso? É que, antes de haver esse tabelamento de preço, a nossa inflação estava desenfreada. Então, você tinha um preço de manteiga de manhã, os supermercados eram lotados, as pessoas compravam fardos de comida para estocar em casa, porque se não comprasse aquela quantidade naquele mês, fosse comprar fragmentado ao longo do mês, o dinheiro não dava. Então você tinha que ter uma programação para comprar uma quantidade expressiva de mantimentos, para manter em casa estocado, para poder fazer uso durante 1, 2, 3 meses. E aí, nessa época, explodiu aqui em Manaus uma economia que gravitava no entorno das empresas de estiva. E naquela região ali da nossa Praça dos Remédios, onde fica o nosso histórico prédio da Faculdade de Direito, e que eu tive a oportunidade de frequentá-lo, né? Você tinha, à época, ainda naquele tempo ainda tinha, muitas lojas que vendiam no atacado, né? Com, digamos assim, o equilíbrio dos fatores econômicos, né? E da própria atividade econômica e da economia brasileira, né? Por conta do nosso querido Plano Real, e foi esse realmente o plano que fez com que o país tivesse um pouco mais de controle sobre as circunstâncias econômicas, né? Sobre o fato econômico, efetivamente, surgiu a desnecessidade de você estocar comida porque a variação de preços passou a ser ínfima. Mas havia no supermercado a figura do remarcador de preços, que era o funcionário responsável em ter um aparelhinho que parecia uma pistola e que ele tinha um rolo de fita adesiva e essa fita era toda picotadinha e em cada seção dessa fita vinha o preço. Então era como você pegar uma lata de manteiga, por exemplo, ela está com 3, 4, 5 etiquetas assim, uma em cima da outra. Por conta do quê? Da alteração de preços. Para quem compra revista em quadrinho como eu, havia uma época, eu tenho até os revistas guardadas lá em casa, né? E você tinha um preço que saía na capa, quando chegava na banca, já tinha um adesivo para alterar o preço para maior. Só para você ter noção. Né? Enfim, nós pulamos uma fogueira das grandes para nós conseguirmos ter uma certa estabilidade econômica. Mas o que falta muito aqui na nossa sociedade é a cultura da poupança. Não que a poupança seja uma coisa extremamente saudável, mas é a poupança que dá lastro para que a economia consiga operar com certa margem de controle. E nós aqui no Brasil não somos estimulados a fazer poupança, somos estimulados a contrair crédito. E a contração de crédito ela acaba por nos induzir a um movimento inflacionário, porque à medida que a demanda vai aumentando, o preço dos produtos aumenta e a inflação dá as caras e acaba se tornando um problema que deve ser contornado. Certo? Bom, por outro lado, se os fatos econômicos dependem das instituições, né, o inverso também é verdadeiro, né? Porque a pressão dos fatos econômicos
e dos interesses ligados a eles fazem com que o poder público se amolde a essa necessidade. E aí eu lanço uma pergunta para vocês. Qual foi a mais recente adequação que o poder público fez à pressão dos fatos econômicos? Alguém sabe me dizer? Bom, vocês viram que houve uma polêmica muito grande quando conseguiram a aprovação da autonomia do Banco Central, né? Os economistas mais à esquerda acham isso um desserviço à sociedade brasileira, você tornar o Banco Central independente, né? Alegando que isso faz com que o poder público perca o controle e fica suscetível ao interesse privado e tudo mais. Bom, se até o Banco Central norte-americano ele tem essa característica de ser independente, né? E com a composição até um pouco diversa da nossa, né? Porque a deles, eles têm representantes de várias instituições financeiras gigantescas, né? Apenas o presidente que é indicado pelo presidente norte-americano para ocupar, mas ele tem total autonomia para dizer como serão as políticas que eles vão estabelecer para dar rumo à economia deles, né? Aqui no Brasil, a autonomia do Banco Central nada mais foi do que uma adequação do poder público ao interesse econômico das grandes instituições financeiras, né? A outra alteração foi a transformação do BNDES, né, de Banco de Desenvolvimento Social para Banco de Desenvolvimento Econômico e Social para Banco de Desenvolvimento Social. Os economistas também mais à esquerda acham que isso foi um desserviço, que só vai servir para fomentar a privatização do patrimônio brasileiro, do poder público, né, para a administração privada. Eu acredito, e aí isso a gente vai voltar a esse tema novamente, que é necessário o poder público fazer uma avaliação do que interessa, para fins estratégicos, ter sob o seu guarda-chuva. Eu acho que tem atividade que não interessa ao poder público e que deveria sim ser privatizada. Mas quando você fala em privatização, existe um ponto muito claro que as pessoas procuram tapar como se fosse uma peneira, né? E que é o fato de que sem instituições públicas, você não consegue nomear pessoas para ocupar certos cargos. E aí você reduz a capacidade e o poder de barganha de alguns atores políticos, né? Prova disso é que até recentemente você tinha aí, loteamento de cargos públicos sob a premissa de que isso serviria para criar uma administração suprapartidária, que na verdade não era isso, né? Era dar a cada um apoiador dos governos anteriores o seu quinhão. Né? Olha, me dá o ministério tal que eu vou te dar apoio tal, né? Enfim, isso são exemplos de situações, né? Porque a gente às vezes em sala de aula tem aquele professor mais à esquerda que levanta aquela bandeira que tudo tem que ser do poder público e tarará. As ideias à esquerda elas são boas sob certos aspectos, mas na prática até agora não funcionaram. E aí quando eu digo isso, aparece aquele rapaz que às vezes tem metade da minha idade, levanta a mão e diz que é porque a forma como as ideias de esquerda foram implantadas não foram adequadas. E a pergunta é, em 100 anos, não tiveram condição de aplicar isso adequadamente? O que está faltando? Né? Leitura. Mas vamos lá. A pressão dos fatos econômicos, como eu falei para vocês, também pode moldar as decisões a serem tomadas pela autoridade monetária ou pelo poder público de um modo geral. Tá? Isso se dá através da legislação, né, que visa alterar, conceder um incentivo, fazer uma desoneração, fazer uma renúncia fiscal, e são mecanismos de estímulo, né, para as atividades econômicas. E aí você tem, né, a forma da sua aplicação, que é exatamente como você vai aplicar. E isso acontece de que maneira? Através da exposição de motivos. Toda vez que você apresenta um projeto de lei, precede ao projeto de lei o que nós chamamos de exposição de motivos, que é a explicação que o autor da norma traz para justificar a proposição daquela norma. E aí, ao longo da sua análise e aprovação ou não, são incluídos e retirados determinados elementos de cunho normativo para chegar dentro do que possa ser consensado entre os parlamentares e fazer com que a lei entre em vigor. Tá certo? E aí existe aqui no finalzinho da nossa apresentação, desse slide, aqui, um brocado jurídico, né? Ex facto orito ius, ou seja, o direito fala pelos fatos. E é isso mesmo, né?
Para que haja ordenamento jurídico, eu preciso identificar o fato, estimar o grau de relevância dele para a ordem jurídica e, a partir daí, atribuir àquele fato uma regulação. Muito bem. E aí, gente, dentro da economia, nós temos algumas expressões que são bem batidas e comuns ao pessoal da economia. É exatamente o quê? Bem econômico, né? Que é todo aquele bem dotado de utilidade, né? E que esteja sujeito a sofrer um tipo de escassez, mas que tem utilidade. Ou seja, vou dar um exemplo aqui: leite. O leite é um bem econômico, né? Se eu vou ao supermercado comprar determinado tipo de leite, seja ele em caixa, né? Seja ele em pó, seja ele o líquido, seja ele em pó, né? Esse leite ele tem alguma utilidade e ele tende a ficar escasso. Por quê? Porque muitas pessoas comprando leite fazem com que os estoques diminuam, tá certo? E ao diminuir, obviamente, o preço desse produto tende a aumentar. A necessidade nada mais é do que o desejo que o indivíduo possui de querer satisfazer um interesse próprio, né? A utilidade é aquilo que o bem, né, trará para atender e satisfazer o indivíduo, e a utilidade marginal é aquela, né, utilidade que você adiciona quando você adquire um produto. Exemplo, eu quero comprar um aparelho eletrodoméstico que tem funções X, Y, Z. Mas se eu pagar um valor adicional, eu posso comprar um modelo que tem, além das funções X, Y, Z, a função A, B, C, tá certo? Isso é a utilidade marginal. O carro, por exemplo, né? Você tem o modelo de entrada. O que é o modelo de entrada? É o pé duro, né? É o veículo que às vezes não tem ar-condicionado, não tem um acessório específico, mas quando você compra, você resolve pagar um adicional para adquirir um veículo com aqueles acessórios que lhe interessam, aí você está tendo a famosa utilidade marginal. Tudo bem? Entenderam até aí? Muito bem. Tem a produtividade marginal, que nada mais é do que acrescentar a um produto, né, mais um fator de produção, né, então agregar ao produto um item a mais, um acessório a mais, isso também envolve a produção marginal. As decisões econômicas, quando tomadas, são feitas de acordo com o critério da margem, porque o ganho vem na margem, não na média. Você ganha mais por aqui, porque a média ela espelha o quê? Aquilo que eu vou ter de ganho pela produção de determinado produto com certa característica. Quando eu adiciono a ele algum tipo de vantagem, né, e aí eu aplico sobre essa vantagem um ganho, essa utilidade marginal ela vai trazer ganhos efetivamente para mim. E quando você tem um valor econômico, isso significa dizer que aquele bem ele espelha naquele valor a sua utilidade marginal. Muito bem. Esses são conceitos bem calmos, né? bem tranquilos, melhor dizendo. E agora, dando sequência, o que vem ser, então, o direito econômico? Já que nós vimos aqui que o direito é uma ciência que se presta a estudar os fenômenos e os comportamentos derivados desses fenômenos ou da interação desses fenômenos, né? A ciência jurídica, ela espelha isso, né? E que a economia estuda as escolhas. O que vem ser o direito econômico? Bom, nada mais é do que a organização das normas que regulam a atividade econômica. É o campo de estudo dedicado ao exame dos fenômenos econômicos, a sua relevância para o direito e as normas que daí derivam e que regulam exatamente esses fatos. Tá certo? É do direito público, porque a atividade econômica no Brasil ela é regulada pelo poder público, portanto, em que pese no seu bojo você ter relações de cunho privado, a atividade econômica em si, eu não estou falando das relações privadas, a atividade econômica, enquanto gênero, ela é regulada por normas específicas, tá certo? Muito que bem, tá? Um minuto apenas aqui, por favor. Só um segundo. Vocês me perdoem, eu tenho 3 crianças aqui na minha sala, elas estão fazendo barulho, eu não quero que isso interfira no nosso encontro. Muito bem. Tudo bem, professor.
Eu peço desculpas. Esse horário é reservado para vocês exatamente porque na sexta-feira eu presumo que vai estar todo mundo dentro dos quartos vendo Netflix, alguma coisa assim, mas acabaram vindo aqui para a sala e até então estavam comportados, começou a ter um barulhinho aqui, eu pedi permissão de vocês para poder corrigir esse fato e vamos agora voltar para o nosso objeto de estudo aqui. Muito bem. Então, de acordo com o professor Fábio Conder Comparato, né, o direito econômico pode ser visto como o ramo jurídico que disciplina a concentração dos bens de produção e da organização da economia, intermediando e compondo ajustes de interesse entre os detentores do poder econômico e entre os entes públicos. Tá? Ou ainda, conjunto normativo que rege as medidas de política econômica concebidas pelo Estado para disciplinar o uso racional dos fatores de produção com a finalidade de regular a ordem econômica interna e externa. Olha que bonito, né? Então, nós estamos diante de um conjunto, nós estamos diante de uma disciplina cujo objeto nada mais é do que a análise dos fenômenos econômicos, seja no campo da economia interna, seja da microeconomia, seja da macroeconomia. As políticas econômicas, elas atingem efetivamente o critério eles atingem a macroeconomia, e a microeconomia surge daí como um reflexo das políticas econômicas, né? Se você tem a capacidade de guardar mais ou menos dinheiro, ou não tem capacidade de guardar dinheiro algum porque está super endividado, tudo isso deriva das políticas econômicas que são adotadas, né? O superendividamento está associado ao quê? Ao excesso de acesso ao crédito, né? E isso é muito comum. Eu tive um episódio aí na nossa faculdade, quando eu estava lá no núcleo de prática, ainda estou, né? Mas nesse tempo o atendimento era presencial, e me procurou um funcionário da empresa de vigilância com um problema, né? Um vigilante na época ganhava acho que uns R$ 1.500, ele chegou a me falar alguma coisa assim. E qual era o problema dele? Professor, eu comprei um carro seminovo, era um Celta, eu não sei qual era o ano, e ele financiou esse carro em 72 prestações. Aí vem uma pequena observação. Quando você financia um veículo com 6 anos, é muito provável que ao final desse pagamento você já tenha pago o valor suficiente para comprar 2 ou 3 veículos desses. Mas na hora de fazer a conta pequena, que é aquela conta que você faz conjugando o valor da prestação e o valor do que você ganha, você não faz o dimensionamento da conta grande, que é o quanto você vai gastar ao longo de 6 anos para pagar por aquele bem, que ao final dos 6 anos estará tão depreciado que não valerá metade daquilo que você pagou por ele se tivesse pago à vista. Tá certo? Isso é um problema. Porque numa economia contracionista, você não tem essa margem toda para fazer a aquisição dos bens. Quando você permite que haja uma política expansionista, como essa de cessão de crédito, você acaba gerando, pela via transversa, endividamento para as famílias. E é coisa muito séria. Porque para a instituição financeira, não interessa receber de volta o carro que ela financiou para ti. O carro ela vai pegar e vai jogar no leilão. Ela quer receber dinheiro, porque ela trabalha com dinheiro, né? E o mecanismo que ela encontra para ganhar mais dinheiro é fazendo que você se endivide mais, que você só pague o mínimo do cartão de crédito, porque ela ganha nesta margem, né? Nos juros a mais que ela vai receber por conta do pagamento que você fez a menor, ou por conta do seu atraso, ou por conta da inadimplência. E se a inadimplência estiver muito grande, professor, o que os bancos vão fazer? O que as financeiras vão fazer? O que elas fazem sempre: aumentar os juros e jogar a conta para quem paga em dia. Porque o nosso sistema econômico, de um modo geral, ele é o indutor de inadimplentes, né? Tanto por isso que existe 4 categorias de inadimplente, né? De credores, né? O credor tipo A, tipo B, C e D, né? O credor tipo A é o cara que não atrasa, paga tudo em dia, não tem pendências. O tipo B, eventualmente, pode ter algum atraso, alguma inadimplência no cumprimento da sua obrigação. O tipo C é aquele que atrasa com certa contumácia. O tipo D é o que não paga. E nesta piramidezinha que eu acabei de descrever para vocês, esses credores C e D são os responsáveis em fazer com que os juros emprestados a A e B aumentem, porque esses aí não vão deixar de pagar. Então, o sistema financeiro, de um modo geral, não perde nunca e induz você a não pagar. Você quer ver um conselho que eu dou para quem está super endividado, não está conseguindo pagar a conta? Aguarde até o final do ano. Quando chega no final do ano, as instituições financeiras têm que fechar o balanço delas. E os gestores, eles são remunerados com bonificação se conseguirem recuperar os créditos que estão perdidos no mercado. Então, qualquer dinheiro que entre para a instituição financeira é dinheiro.
E aí vai reduzir o impacto disso na questão da apuração dos lucros naquele exercício fiscal. Moral da história, quando chega em dezembro, se você vai receber ligação do pessoal lhe cobrando, faça uma proposta, olha, eu estou lhe devendo 5 mil, eu sou R$800. Aceita? Tenha certeza que eles vão aceitar. Nós tivemos um caso clássico lá no NPJ de um trabalhador super endividado que estava com uma dívida de R$75 mil com o Banco Itaú. Ele dizia que não tinha contraído essa dívida, que ele só devia R$17 mil, mas que estava trabalhando, ganhando metade do que ganhava ao tempo que constituía esse empréstimo, e que queria pagar, mas queria pagar só o principal. Nós conseguimos um acordo para ele, preste bem atenção, de R$75 mil para R$17 mil, a serem pagos em 48 parcelas sem juros. Aí eu lhe faço umas perguntas, meus caros e minhas caras. Como é que a instituição financeira ela declara ter um crédito de R$75 mil para receber e fecha um acordo de 17 mil? Estão lembrados daquele filme A Grande Aposta? A questão do subprime, né? O que os bancos fazem? Eles fazem com que esses créditos a receber se tornem lastro para contrair empréstimo com outras instituições maiores. Ou então jogam isso no mercado, né, com deságio, para saber se alguma empresa de recuperação de crédito tem interesse em ficar com aquele crédito para tentar recuperar. E aí, do prejuízo, ela consegue atenuar. Eu não sei se eu estou sendo claro com essa explicação que estou dando aqui para vocês, mas eu estou apenas dando demonstração de que o nosso sistema, de um modo geral, ele induz você a não pagar. Aí você vai dizer assim, poxa, professor, mas se eu não pagar, o cara vai mandar no PSPC. Ele vai mandar, depois que você fizer o acordo com ele, ele vai ter que retirar em até 5 dias, salvo engano. Podemos avançar? Muito bem. Qual é o objetivo do direito econômico? 1. Organização da economia juridicamente definida. Né? Segundo objetivo, condução ou controle superior da economia pelo Estado, né? Uma vez que é o Estado quem estabelece o regime das relações ou equilíbrio, né, de poderes entre o Estado e os detentores do fator de produção. Terceiro, disciplinamento dos centros de decisão econômica não estatais, enquadrando macroeconomicamente a atividade e as relações de interesse à vida econômica. Aquilo que eu falei anteriormente, né, que o poder público, de modo geral, ele regula a macroeconomia e os reflexos dessas decisões acabam impactando no universo microeconômico, exatamente o universo da renda das famílias. Tá? Muito bem. E aqui a gente vai fazer uma leitura interessante sobre a competência legislativa. O que é competência legislativa? A competência para legislar acerca da ordem econômica. Ou seja, como é que o direito econômico, uma vez que ele é estabelecido como estudo da regulação da atividade econômica, né, das normas que gravitam em torno da atividade econômica, como é que eu vou definir as competências do ponto de vista constitucional para esse tipo de regulação? Aí, minha gente, todos estão vendo aí esse destaque que eu fiz do artigo 170 da Constituição Federal. Acima dele é o artigo 1º, né? Aqui nós estamos no slide de número 21. Então, acima do artigo 170 está transcrito o artigo 1º da Constituição, que diz que, né, a República Federativa do Brasil será formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamento, ou seja, fundamento é a base, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, o legislador, ao colocar que os valores sociais do trabalho e livre iniciativa são fundamentos do Estado democrático de direito, ele também quer dizer, com essa associação entre valor social do trabalho e livre iniciativa, que essas duas premissas elas têm que ter um equilíbrio entre si. Tá certo? São valores que têm que estar equilibrados. Eu não posso dar muito mais valor à questão social do trabalho em detrimento da livre iniciativa e também não posso preconizar demais a livre iniciativa em detrimento do prejuízo dos valores sociais do trabalho. Tem que haver um equilíbrio. Agora, claro, esse equilíbrio ele não se dá de uma forma... ela não se dá de uma forma isonômica, ele se dá de uma forma equânime. Ou seja, existe uma equidade existe uma equidade entre valor social do trabalho e livre iniciativa. Por quê? Nós sabemos que nessa polarização entre valor social do trabalho e livre iniciativa, eu tenho o que eu chamo de desnível socioeconômico. Porque o dono do meio de produção, né, os meios de produção são hipersuficientes em relação
aos trabalhadores, que são hipossuficientes em relação aos meios de produção. Então, para que eu possa dar equilíbrio a essa relação, eu tenho que criar mecanismos jurídicos para criar o que nós chamamos de isonomia jurídica. Tá? Então, a desigualdade econômica ela é compensada pela isonomia jurídica. Por isso que existe aquele primado, né, que todos são iguais perante a lei. Mas, para além disso, aí eu vou trazer aqui a fala do Salvador Allende, que era um comunista que eu respeito, né, que ele dizia que não basta apenas todos serem iguais perante a lei, preciso que a lei seja igual perante todos, coisa que a gente não tem visto com certa frequência de uns tempos para cá na nossa atividade judiciária. Mas vamos seguindo, né? O artigo 170 diz que a nossa ordem econômica ela é fundada, ou seja, a base da ordem econômica, aí ela replica o enunciado do inciso 4º do artigo 1º. Valorização do trabalho e livre iniciativa. Ok, eu tenho aqui a replicação do dispositivo fundamental do artigo 1º. E na sequência? E tem por fim, ou seja, a finalidade, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, distributiva, faltou aí, tá certo? Observado os seguintes princípios, ou seja, na sequência, o legislador constituinte elenca os valores que serão observados quando você resolver estabelecer normas que tenham por finalidade regular a ordem econômica prevista na Constituição. Vamos ver que princípios são esses, tá? Aqui nós temos soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade. Essa função social da propriedade, você vai ver ela replicada, salvo engano, no artigo 1228, não, do artigo 1220, se não for o 28, gente, deve ser no 1200, se não for o 1228, é o 1229. Aí depois eu confirmo para vocês, do Código Civil, que trata a função social da propriedade. Livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente mediante tratamento diferenciado, né, que isso aqui, na verdade, foi um ajuste que teve em 2003 pela emenda 42. Redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, isso não vai acontecer nunca. Tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Voltando aqui para o inciso 8º, quando eu falei busca do pleno emprego, vai continuar buscando. A gente não vai encontrar isso tão cedo. Pelo menos, não eu, não vocês e talvez nem os netos de vocês. Tá? Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. E aí, parágrafo único, assegurado a todos os exercícios de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo no caso previsto em lei. Essa ressalva aqui é o que lasca tudo, né? Porque para que você tenha um negócio, você tem que ter autorização da prefeitura, tem que ter inscrição na junta comercial, tem que ter autorização do poder estadual, e você ainda tem que informar o poder público federal que está estabelecendo uma atividade econômica. Aquilo que, de repente, vai trazer emprego, né, e arrecadação de tributos para o poder público, e isso vai ter reflexo mais adiante para a sociedade, é de um entrave fora do comum. Hoje, para você montar uma empresa limitada, o prazo é médio de 30 dias. Eu não sei se já modernizaram isso. Você leva 30 dias para abrir uma empresa. Né? Em outros países, você faz isso em 2 dias. Muito que bem. Vamos aqui ver um pouquinho mais detalhado esses princípios. Quando o artigo 170 fala dos valores, e ele elenca a soberania nacional, isso está significando que a soberania é tida como valor da ordem econômica, porque o poder do Estado ele também tem que ser reconhecido não apenas para os seus subordinados, né, para os seus administrados, mas também perante a comunidade internacional. Tá certo? Quando você fala, né, da premissa da propriedade privada como valor da ordem econômica, né, significa dizer que esse direito ele não é um direito absoluto. Na verdade, um direito nada é absoluto, tudo é relativo. Né? Porque o excesso do exercício de um direito acaba gerando o que nós chamamos de abuso de direito, que, de acordo com a dicção do artigo 187 do Código Civil, nada mais é do que o desvio do exercício desse direito, quer pela sua finalidade social, quer pela sua finalidade econômica. Tudo bem? Muito bem.
função social da propriedade, né? É o uso racional da propriedade privada, que é imposto por força de lei, sob pena de o poder público adotar medidas que visem expropriar aquele bem da mão de quem o detém. Aqui também eu tenho um enunciado, um princípio, que na prática representa o quê? Se você não der a destinação adequada ou abusar do direito que você possui no exercício daquela propriedade, o poder público pode expropriar desse bem. Não apenas para as questões de interesse público, mas também para punir o agente pela prática de determinado ato. Havia uma controvérsia, logo que a lei de crimes ambientais foi estabelecida, sobre o crime ambiental cometido por pessoa jurídica. Como é que você vai tratar? Algumas especulações feitas na época diziam que poderia ensejar até mesmo a expropriação da empresa, né? Por conta da prática do ato, né? Ou seja, expropriar o titular da empresa da sua empresa por conta do crime ambiental que tivesse sido praticado. A pergunta é, quem quer ficar com essa empresa? O poder público, ao fazer isso, ele tem que dar destinação. Se não fizer, ocorre aquela figura da retrocessão. O que é a retrocessão, professor? A retrocessão é um fenômeno jurídico-administrativo que ocorre quando o poder público, expropriando determinado bem de uma pessoa, num espaço de 2 anos após a expropriação, ele não dá destinação àquele bem. Aí, se o expropriado verificar que o poder público não tomou nenhuma iniciativa em relação àquele bem expropriado, ele pode ingressar com pedido de retrocessão. Ou seja, olha, já que você não fez aquilo que você queria fazer, devolve porque eu quero ir de volta. Ou seja, isso também é um mecanismo que obriga o poder público a não incorrer em mora na adoção de medidas que visem o interesse público. Tá? Livre concorrência. Tá? A livre concorrência nada mais é do que o exercício do direito, da liberdade que você tem de poder exercer qualquer atividade lícita. A defesa do consumidor, que desde os anos 90 é regulado pelo estatuto chamado Código de Defesa do Consumidor, e eu costumo dizer, quando eu vou reclamar de alguma empresa, que as pessoas ficam dizendo que você não pode falar mal da empresa. Eu não posso falar mal da empresa, mas eu posso reclamar da qualidade de serviço prestado pela empresa, e se a empresa não está gostando, que a empresa entenda que o Código de Defesa que existe aí não é do empreendedor, é o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, eu tenho o direito de reclamar. Tá? Mas também tenho que reclamar com moderação. Eu não posso me exceder nesse direito, porque senão eu acabo também incorrendo na figura do artigo 187 do Código Civil. Muito bem. Um outro princípio é a defesa do meio ambiente. A atividade privada pode ser exercida, mas respeitando, né, utilizando e respeitando de forma racional os bens e os fatores de produção naturais. Né? E aí você tem as leis do agrotóxico, da engenharia genética, dos crimes contra o meio ambiente, que eu citei ainda há pouco. Né? Aliás, nesse particular, nós tivemos um problema nos anos 2000 com a lei de crimes ambientais, porque ela previa um teto, né? Ela previa um teto de até 95% do valor do empreendimento para você obter licença ambiental. Aí ingressaram com a Confederação da Indústria ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade desse dispositivo, acho que era o artigo 36 da Lei de Crimes Ambientais. E eles conseguiram retirar da Lei de Crimes Ambientais esse teto, né? De pagar. Se eu fosse realizar um empreendimento de 10 milhões de reais, eu poderia estar sujeito a pagar uma compensação econômica de até 9 milhões e meio de reais para poder ter um empreendimento. E aí, a Confederação da Indústria considerou esse dispositivo inconstitucional e ingressou com uma ação pedindo o reconhecimento e a declaração junto ao STF. O STF declarou inconstitucional o dispositivo e mandou retirar. Fez a supressão de texto. Porém, posteriormente, no governo Dilma Rousseff, primeira fase, ela editou um decreto que passou a regular esse artigo 36, né, dizendo que aquilo que agora era teto deixava de ser teto e o limite era de 5%, beleza, razoável, tá? Mas aí colocou o jabuti em cima da árvore, né? Que o valor dessa compensação ambiental seria feita com base nos estudos apresentados pelo empreendedor e não mais pelos órgãos de controle. Legal, né? Ou seja, se eu contrato uma empresa de consultoria para definir qual é o valor do impacto ambiental do meu projeto, se eu disser que eu não vou ter nada, eu vou pagar R$1.000, são os R$1.000 que estão valendo. Tem até um cálculo, né, no decreto que liga a esse artigo 36 que explica isso. Quem tiver interesse depois, tá, a gente pode aí, só checar o estado da arte, né, o estado da atualidade do artigo 36 da Lei de Crimes Ambientais e da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Agora eu consegui me lembrar do dispositivo.
Muito bem. Redução das desigualdades regionais e sociais, né? E aí você tem a justiça distributiva, que eu citei ainda há pouco, a perspectiva macro das políticas efetivas de repartição de renda e receita, favorecer regiões e classes sociais que estejam hipossuficientes. Eu não vejo isso acontecer com muita frequência. A gente precisaria repensar um pouco mais essa questão do favorecimento das regiões onde você verifica desnível social gritante, né? Onde pessoas não têm acesso à renda, que dependem de mecanismos governamentais para poder ter rendimentos. Eu acredito que uma política levada a sério levaria desenvolvimento para essas regiões menos favorecidas, implantando empresas. O cara faz renúncia fiscal de 10 anos, a empresa se implanta lá, faz uso da mão de obra local, condiciona a implantação de benfeitorias públicas, como instalação de rede de esgoto, rede de transmissão de energia elétrica, iluminação pública, asfaltamento, pavimentação, isso tudo pode ser feito. Aí você oferece a contrapartida, olha, eu vou te dar 10 anos de isenção de imposto se você fizer todo esse trabalho lá naquela área. Tenha certeza que vai chover empreendedor querendo estabelecer sua empresa nesses locais. E se reclamar que, de repente, colocar pavimentação é muito caro, o poder público faz a contrapartida. Olha, a gente coloca mão de obra local para fazer as estradas, desde que você garanta que vai implantar a sua empresa aí nesse local. A gente está precisando de 10 empresas aqui no centro do Nordeste, está precisando de 10 empresas aqui no norte do Amazonas, está precisando de mais 5 empresas no sul do Amazonas. Isso pode ser feito, vai depender apenas da política pública que for adotada para isso. Muito bem. Né? Outra coisa também que eu acho interessante é o favorecimento às empresas de pequeno porte. Né? Elas gostam de uma certa proteção, exatamente por quê? Porque, apesar de serem empreendedores, são os empreendedores mais frágeis que nós temos, que são extremamente suscetíveis a questões circunstanciais, como, por exemplo, agora recentemente, nós tivemos os decretos de restrição de circulação de pessoas. O que aconteceu? Inúmeros estabelecimentos comerciais fecharam as portas. Por quê? Porque são muito sensíveis a essas variabilidades econômicas e dessas ordens que emanam do poder público. Né? Enquanto algumas conseguiram modular a sua atividade e se adaptar à nova realidade dos serviços de delivery, né, ou de serviço drive-thru, né, por conta das autorizações que eram dadas, muitas outras que dependiam do público na porta fecharam, tiveram como manter suas atividades. Tá? Isso é lamentável, porque acabou gerando uma massa de pessoas sem atividade que aumentou o quantitativo de desempregados no nosso país. Né? Mas agora, por milagre, não sei se vocês andaram observando recentemente, depois que o Senado resolveu incluir governadores e prefeitos na CPI do Covid, né, São Paulo está começando a flexibilizar, vai fazer uma espécie de restrição mista ou intermediária. Na Bahia já não tem mais 2 semanas que eles não têm casos de Covid novos, no Maranhão também. Enfim, está acontecendo um milagre aí, né? Ainda bem, né? Que o remédio desse alto índice de pessoas que estavam aí morrendo de Covid era a falta de uma CPI. Mas vamos embora. Bom, e aqui, gente, eu nada mais tenho aqui nesse ponto, agora que eu vendo aqui com vocês, é um esmiuçamento desses princípios que eu acabei de ler para vocês. Se vocês tiverem interesse aí, façam uma leitura, tá certo? Eu tenho até uma perguntinha aqui no slide número 26, que eu gostaria de vocês utilizassem isso para uma reflexão. E aí, se até na próxima sexta-feira vocês quiserem mandar um e-mail com breves considerações sobre essa pergunta, está valendo a atividade, eu acho que vale a pena vocês fazerem uma reflexão. E é exatamente o seguinte: no sistema capitalista, é possível admitir a compreensão de justiça social ser humanizada por meio de alguns princípios de ordem econômica, como a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e pessoais e a busca do pleno emprego. E aí o que você vai fazer? Um cotejo entre o sistema capitalista liberal, que é o que a nossa Constituição desenha, né? E a possibilidade desse sistema ter no seu bojo, de alguma forma, justiça social, levando em consideração o quê? Humanização dos meios, de alguns princípios de ordem econômica, né, como a defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades pessoais, regionais e pessoais, e a busca do pleno emprego. Fica aí essa indagação para fins de uma reflexão, e se vocês puderem me mandar um e-mail aí com 5 linhas, uma reflexão de vocês,
eu vou ficar bastante emocionado. Ok? Bom, aí eu tenho aqui, eu falo, né, desses outros princípios, defesa do consumidor, né, atividade econômica, defesa do meio ambiente, tal. Aqui você tem meio que a resposta, né, do que eu mencionei ainda há pouco. Tá? Bom, aí nesse ponto, aqui nós já estamos chegando a 8h10, dá quase 50, quase uma hora do nosso encontro. Eu vou encerrar aqui o nosso encontro e no nosso próximo encontro vamos falar da livre concorrência. Então, professor, vai ter tarefa de casa? Bom, dos slides de número, vamos aqui, de número 21 até o 30, até o 36, são 15 slides, você tem subsídio para responder esta perguntinha do slide número 26, que trata dessa indagação. E aí, no nosso próximo encontro, até o nosso próximo encontro, sexta-feira, vocês podem fazer uma resposta a essa pergunta em até 5 linhas, tá? Uma opinião. Professor, olha, eu entendo que sim, eu entendo que não. E aí você explica, olha, eu entendo que sim por conta disso, eu entendo que não por conta disso. Ninguém aqui vai dizer que está certo ou está errado, mas eu gostaria de que vocês emitissem uma opinião, tomando por base esses slides de número 21 ao 36, são 15 slides. E aí, a perguntinha que nos leva a uma reflexão é exatamente essa daqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Professor, com licença, Pois boa não, noite. querido. Boa noite. Só me permite fazer uma pergunta, professor? Por gentileza, claro, estamos aqui para isso. É que eu escrevi a pergunta, acho que no decorrer da aula acabou também, o senhor não pôde ver, né? Mas eu perguntei assim, o que significa perdão, a busca... querido. Eu perguntei o que significa a busca do pleno emprego a nível socioeconômico. Vamos lá. Né? Eu acho que eu coloquei aqui, salvo engano. Só um minutinho. Busca do pleno emprego. Tá bem grandão aqui. Só um minutinho. Busca do pleno emprego. Aqui, olha. A busca do pleno emprego, ela nada mais é do que o equilíbrio econômico que se busca dar, permitindo que todas as pessoas de um determinado meio social tenham atividade econômica. Estejam elas no polo de quem produz, esteja ela no polo da força de trabalho. Então, você tem pleno emprego quando você não tem pessoas desempregadas. Isto, para mim, é utópico. Seria bom. Mas o que a gente vê, né, de um modo geral, é que isso não vai acontecer. Uma vez eu tive uma reunião com o diretor do Instituto FHC. Tá? Era o doutor Sérgio Cardoso, primo do Fernando Henrique Cardoso. Era ele quem dirigia o Instituto FHC. E o que ele nos disse? Era uma palestra indoor, no tempo que eu era chefe do jurídico da Águas do Amazonas. Eu fiz um MBA em gestão e liderança e um dos módulos foi com o Sérgio Cardoso, que é primo do Fernando Henrique Cardoso, diretor do Instituto FHC. O que ele me disse? No futuro, nós teremos dois tipos de pessoas: as que trabalham e as que não trabalham. Então, se eu posso admitir como verdadeiro o fato de que existem pessoas que não vão trabalhar, então cai por terra a utopia do pleno emprego. Né? Até porque nós sabemos, e isso está se tornando cada vez mais irrefreável, não, irrefreável já é, mas ele está se tornando irreversível, né? O fato de você ter mão de obra sendo substituída por mecanismos autônomos. Por exemplo, você vai no Amazonas, você vai num shopping, de um modo geral, antigamente você pagava o seu bilhete de permanência no estacionamento utilizando uma moça, um atendente que fazia o registro, né? Um operador de caixa. Hoje em dia você não tem mais isso. Você ainda tem um ou dois ali, né? Para dar tipo uma espécie de salvaguarda caso o equipamento que faz a validação esteja com problema, ou caso seja mais rápido validar com a pessoa do que validar no mecanismo. Mas você está vendo que nessa brincadeira diversos postos de trabalho foram cortados, não é verdade? Outra realidade também, já começa a circular a partir, eu acho que de amanhã, aqui no Amazonas, os ônibus que não vão ter cobrador. Existem 42 ônibus que são designados para linhas que ligam bairro-bairro, e eles não vão ter cobradores. O motorista vai fazer o papel de cobrador. Não sei se você viu isso no jornal hoje. Então,
Por que eu estou lhe dizendo isso? Esses 42 ônibus retiraram do mercado de trabalho 42 cobradores. São 42 pessoas que não vão ter oportunidade de trabalhar e, portanto, considerando que a teoria keynesiana que trata do pleno emprego, ela se torna cada vez mais distante, porque eu não vou ter, no momento, meios de tornar real o fato de que todos vão estar trabalhando. Fez sentido para você? Não, mas tudo bem. Professor, você me permite a palavra? Claro. Total sentido. Também a gente pode até trazer como exemplo a questão dos bancos, né? Tem os bancos, o advento dos bancos digitais através assim dessa questão da indústria 4.0, né? Internet das coisas. Sim. Então impacta diretamente a nível de trabalho. Cada vez mais os postos de trabalho hoje em dia, dependendo da sua função, está sendo substituído pela essa questão assim da inteligência artificial, né? E cada vez mais, por exemplo, também, como no banco, as funcionalidades que tinham hoje, a gente tem tudo na palma da mão, no smartphone, pelo aplicativo, a gente resolve. Sim. E você sabe uma coisa interessante que você acabou de falar aí, sobre a questão da indústria 4.0, é que tem alguns cientistas apostando que a inteligência artificial, quando ela tiver condição de gerir isto, talvez ela encontre uma solução para a questão da distribuição de renda. Eu não sei como, né? Me foge a capacidade de compreensão. Né? Mas eles estão apostando nisso. No momento que nós começarmos as decisões fundamentais começarem a ser feitas com base no entendimento, na pesquisa, né, da inteligência artificial, acabou. Eu não sei se eu vou colocar para vocês aqui um link no nosso grupo para vocês verem a que ponto nós chegamos. Há uma entidade canadense que criou um programa que fez o levantamento de músicas de 4 cantores falecidos, né? Jimi Hendrix, Jim Morrison do The Doors, o Kurt Cobain do Nirvana e a Amy Winehouse. Todos eles morreram aos 27 anos de idade, problemas com drogas e tal. Né? O que acontece? O computador fez um levantamento em torno de 30 músicas de cada um desses cantores e criou música que eles nunca cantaram e nunca bolaram. A inteligência artificial desenvolveu uma música com base no algoritmo que extraiu das músicas que eles haviam composto, haviam interpretado. O fato é que existem 4 músicas inéditas, cantadas pela inteligência artificial, com o timbre de voz desses cantores mortos. É um negócio assim, assustador. Eu até gostei, porque a música do Nirvana, eu sou fã do Nirvana, tá sensacional. Né? Você ouve, você sabe que é o Nirvana que tá tocando. Você ouve a do Jim Morrison, sabe que é o The Doors que tá tocando. Você ouve a do Jimi Hendrix, até da Amy Winehouse, que eu não sou fã, você tem a impressão que são eles que estão cantando. E por que eu estou dizendo? Diga, querido. Só uma pergunta, com relação ao que foi comentado a respeito da automação, inteligência artificial, mas que lá no artigo 6º, né, da Constituição, lá ele traz uma garantia lá com relação à proteção em face de automação, né, na forma da lei. Existe lei que já regulariza essa situação ou não? Tem uma que eu posso lhe citar e você pode pesquisar e você vai encontrar. O nosso querido Aldo Rebelo, que é o outro comunista que eu respeito, ele foi responsável, ao tempo que ele estava como deputado federal, a elaborar uma lei que foi aprovada que proíbe os postos de gasolina a permitirem que você abasteça o seu carro. No Brasil, era para nós termos um modelo de autoatendimento, né? Nós faríamos o self-service da gasolina, como acontece em outros países. Mas aí, graças ao Aldo Rebelo, né, essa possibilidade ela foi afastada. Existe uma lei que determina que os postos de gasolina têm que ter frentista trabalhando lá. Qual é o número da lei? Pois é, aí eu lhe peço perdão, aí eu vou ter que fazer uma pesquisa no Google, mas a lei é que trata da obrigatoriedade de frentistas em postos de gasolina. O autor da lei é o Aldo Rebelo. Aí se você puder fazer a pesquisa e puder depois compartilhar conosco o número da lei, eu lhe agradeço. Eu sei que existe essa lei, porque uma vez, numa discussão, o cara, assim, uma pessoa de poucas luzes, né? Nos Estados Unidos, é sempre um parâmetro, né? Nos Estados Unidos, eu acho legal esses parâmetros, né? Porque a gente às vezes quer comparar gato com vaca, né? E não dá, cara. Né? Vaca come capim, gato come outras coisas, né? Então, o pessoal fica... Nos Estados Unidos, o cara pode servir a gasolina dele, é só chegar lá no posto, abastecer, tarará. Aqui no Brasil não pode. Aí aquilo me gerou uma indagação. Por que não pode ter postos autônomos aqui no Brasil? Aí você vai ver, existe uma lei da década de 90 que obriga que os postos de gasolina têm que ter frentista para abastecer os carros. Simples assim. Eu achei... Assim, você pensa, então quer dizer isso me tira a liberdade de abastecer o carro? Não, bicho.
Não tira liberdade. Pelo contrário, ele te dá liberdade para você poder andar na rua com segurança, porque é menos uma pessoa desempregada e menor e diminui a possibilidade de você ter um problema social mais adiante. Quando o pessoal quis regulamentar a atividade da empregada doméstica, que aqui no Brasil houve uma resistência muito grande de se fazer isso, eu fui a favor. Pô, mas aí qual é a especialidade que a empregada doméstica tem? E não sei o que, tará. Rapaz, é uma atividade como qualquer outra, porque ela faz aquilo que você não quer fazer. Então, assim, dispensa a empregada e faz o que ela faz na tua casa, para saber se você vai gostar. Você está entendendo? Praticamente até 10 anos atrás, empregada doméstica era uma extensão de um regime escravo que você teve no Brasil no século XVIII e XIX. Você está entendendo? Observe, eu sou um professor mais à direita, mas eu não posso fechar os olhos para essas questões de cunho social, porque eu acho que isso aí é uma coisa gritante. A pessoa trabalhou, ela tem que receber pelo que ela produziu. É bíblico. Né? Deus disse para Adão, olha, comerás o pão com o sol do teu rosto. Tá? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso. Né? Ou seja, se eu trabalho, eu tenho que ser remunerado. Se eu desenvolvo a atividade econômica, eu tenho que receber por aquilo. Eu não posso. Né? Existe até uma crítica do Platão na República, né? Quando ele fala da coisa pública, né? E as pessoas têm uma tendência de não ter zelo pela coisa pública, porque elas estão sempre achando que alguém vai cuidar daquilo no lugar delas. É por isso que você vê praça suja, você vê mato crescendo pelas calçadas, que as pessoas acham que aquilo ali é obrigação delas, é obrigação do poder público. Aí você tem que desenvolver uma consciência nas pessoas, né? Em que as pessoas se reconheçam como essenciais dentro da sociedade. Então, se eu estou aqui trabalhando com coleta de lixo, é porque você não quer coletar. Mas isso não me torna menor do ponto de vista social do que você. Entendeu? Então, existem essas controvérsias aí, né? Pode até tangenciar um pouco mais à esquerda, mas, na verdade, isso não é uma pauta da esquerda, isso é uma pauta geral. Não tem, eu acho que esse tipo de pauta não deveria ter ideologia, só que a esquerda gosta de se senhorar de algumas coisas, né? E aí acaba criando rótulos. Eu não gosto muito desses rótulos, não. Mas eu não me identifico com o discurso da esquerda, tá, gente? Desculpe dizer isso para vocês aí, pode ser uma decepção para uns, pode ser alegria para outros, mas o fato é que eu não estou aqui para formar militantes. Eu estou aqui para formar profissionais. Eu quero que vocês tenham o direito e a liberdade irrenunciável e inafastável de decidir o que querem. Então eu ponho os fatos aqui para vocês, vocês refletem e decidem o que vocês acham melhor. Simples assim. Né? Eu sou criticado dentro do ambiente acadêmico, né? Teve até professor que disse na minha cara, eu lamento que a UFAM tenha um professor como você. Eu já ouvi isso. Mas eu tive que responder, professor, ao contrário do senhor que está aqui para formar militantes, eu estou aqui para formar profissionais. E se eu estou aqui para formar profissionais, eu estou atendendo a finalidade da minha função dentro da instituição de ensino. Já o senhor não. O senhor atua aqui com desvio de finalidade. O senhor finge que dá aula, mas na verdade está fazendo a cabeça do pessoal, da moçada. Coisa que eu não quero fazer. Eu ponho os fatos e deixo as pessoas julgarem por elas mesmas, independentemente de vieses. Tá? Os vieses eu guardo para mim. Senão, se eu vir para cá e colocar meus vieses para fora, para tentar convencê-los de alguma coisa, eu estarei cometendo um estelionato educacional. Muito bem. Alguém mais? Olha, eu gostei muito das perguntas, viu? Eu fico assim empolgado, começo a falar. Você está entendendo? Tem um filme interessantíssimo sobre essa questão de robotização, que é o Eu, Robô. Com Will Smith, né? Fizeram uma live action com ele aí. Vale a pena assistir esse filme. Vale a pena também assistir... Aí tá aí. Uma recomendação, já que a gente está falando de desigualdade social e atividade econômica. Quem aqui já ouviu falar de um filme chamado O Mundo de 2020? O ator principal é o Charlton Heston. O filme tem como pano de fundo uma distopia na qual a Terra, no ano 2020, ela está superpovoada, recursos escassos, a população vive às custas do Estado ficar distribuindo água racionada, comida racionada, e aí existe uma situação lá que acaba descambando no final do filme, vou explicar as razões pelas quais o planeta está desse jeito. Vale muito a pena assistir. Quem tiver interesse, quiser assistir, eu recomendo. Eu vou até depois, se eu achar aqui no YouTube, eu boto o link para vocês assistirem. Vale muito a pena. É um filme que foi feito em 1973, né? Mas ele é atualíssimo. Tudo bem?
podemos dar por encerrado o nosso encontro? Podemos. Professor, a lei, você citou aí, é a 9.956, de 12 de janeiro de 2000. Muito obrigado. Autoria Aldo Rebelo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo pela informação. Bom. Beleza, professor, só para confirmar, Sim, o senhor vai manter a disponibilidade lá do link do vídeo da aula anterior, que eu acabei, infelizmente, não assistindo, eu quero assistir. Tá bom. Claro, querido, só você pedir aí. Você pede aí, né? Acho que não sei se tem que solicitar na sala. Se você tiver alguma dificuldade, ele tá até no YouTube para assistir. Que primeiro eu boto aqui na nossa sala de aula, depois eu boto o link lá pro YouTube. Você pode assistir lá. Beleza, muito grato, professor. Não, que isso, são as ordens, querido. Boa noite a todos. Bom descanso, bom fim de semana. É sempre uma satisfação encontrar com vocês. Me perdoe se às vezes eu me exalto aqui, porque a minha cachaça é da aula, gente. Como diz, eu podia estar bebendo, eu poderia estar ficando embriagado, mas eu estou aqui com muita satisfação, compartilhando essas ideias com vocês e recebendo de vocês também essas minhas ideias. Isso é muito bom para o nosso crescimento, a nossa edificação. Tá? Sucesso para todos, um bom descanso, bom fim de semana e até a nossa próxima sexta-feira. Obrigado, professor. Bom final de semana. Boa noite. Amém. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.